Bom, pessoal, hoje eu quero falar de umas características que nós temos, né, do portador de distúrbio psicológico, e em nosso caso em específico da síndrome do pânico, que a gente precisa entender que a origem, a causa que nos traz esse transtorno não é uma só, não é uma causa só. Se a gente tirar aquele momento de reflexão, de pensamentos positivos, de buscar, né, pensar racionalmente, a gente vai encontrar durante a nossa vida com a doença, o nosso relacionamento com a doença, vários fatores, né, que nos leva a ficar ansiosos e que lá no final do circuito vai nos trazer aquelas enormes sensações que vai culminar lá na crise, né? Que é o auge, no caso da síndrome do pânico, é o auge da doença, né? Dos sintomas. Mas se a gente observar, a gente pode relacionar os medos excessivos, sem justificativa, é um, né? Os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos sem lógica, sem nenhum fundamento de lógica, de racionalidade, são outros, né? Aqueles momentos de raiva, de tensão, que a gente cria às vezes por coisas banais, aquela expectativa, né, para coisas futuras que a gente nem sabe que vai acontecer e a gente vai criando, né, em nós uma expectativa muito arraigada, muito aflorada, e isso vai nos causando ansiedade e que desemboca lá, né, nas crises. E sem falar nos sintomas do dia a dia, né, que vai gerando sintoma, e quando o corpo não suporta mais, a crise eclode, né? As culpas do passado, não é? Que a gente já falou, que a gente fica se sentindo culpado e vai ficando ansioso por aquilo que a gente possa ter feito no passado, e isso no final vai causando ansiedade, vai virando sintomas, e os sintomas vai nos deixando com medo, e o medo vai gerando mais ansiedade, até desembocar na crise. Mas existem outros fatores que nos passa desapercebido, ou pelo menos a maioria de nós evita falar, evita aceitar, evita admitir. Como explica racionalmente, dentro de um parâmetro racional, você ter contato com algumas pessoas, algum tipo de pessoa, e começar a sentir mal na presença ou logo assim que essa pessoa sai? O que explica você ir ao mercado, ao shopping, e lá no meio daquela conturbação você sentir mal? O que explica isso? Qual que é o fundamento lógico disso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para analisar isso? Não é? Você está perto de uma pessoa, começa a conversar, e a pessoa vai falando. Às vezes a pessoa até não fala nada relacionado à doença, nada. Mas você sente mal, você sente uma energia negativa. O que é isso? Não é nosso, não é do nosso corpo. Não fomos nós que geramos isso. Não é? Então, a gente precisa observar também que a energia que o outro emite, que os ambientes têm, nos afeta também. E se a gente olhar para um lado mais amplo da coisa,
Isso é uma certa sensibilidade que a gente tem, que muitas pessoas não têm, e a gente tem, de captar a energia do outro. Como explica isso? Vocês já pensaram nisso? Já pararam para pensar nisso? Por que que o outro interfere em mim? Se aquela mesma pessoa conversar com outra, um terceiro que não tem a mesma sensibilidade nossa, o outro nem sente, vai de boa, fica tranquilo. Não é? Em contrapartida, nós capturamos essa energia. Vocês já pensaram nisso? Que não é só as coisas nossas que nos afetam, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso modo de falar, de pensar, afetam também. Mas também eu acredito que seja por conta dessa nossa sensibilidade, né? Diferenciada. Não é que somos melhores ou piores, é uma configuração nossa. Vocês já pensaram nisso? Observem, 3 pessoas conversando. Você, uma terceira e uma outra. Você capta a energia, você sente mal na presença de uma, e o outro que está falando também ali, o terceiro, não sente. Por que então? Não é? Então, como explica, né, essas sensações que eu sinto lá no meio da multidão? Se todo mundo que está ali, né, poderia sentir também. Então, eu acredito que seja uma peculiaridade nossa, de quem tem esse distúrbio, que tem, sabe lá como ou porquê, essa capacidade de captar as energias das pessoas e dos ambientes. Então, assim, isso deve ser fruto de análise, como eu falei no vídeo anterior, deve ser fruto de análise, de pesquisa e de direcionar a nossa atenção para os pensamentos negativos, né? Para os medos excessivos, né? Para as manias exageradas, né? Então, é nesse sentido que eu peço a vocês para analisarem. A pessoa que vai se equilibrar é aquela que se dispõe a estudar, a se autoanalisar, ler sobre o assunto, tirar suas conclusões, ver o exemplo do outro, principalmente aquele que se curou, aquele que se equilibrou. É nesse sentido que eu convido vocês a analisarem, a pensarem. Tira um tempo, tira um tempo do dia para reflexionar sobre isso. Está bem comprovado, né, que o que nos afeta não é uma coisa só, como também, né, o que nos equilibrará não vai ser uma medida só, isolada. Precisamos tomar várias medidas, vários procedimentos, tanto físicos como psicológicos, por exemplo, como a tomada de remédio, quem optar, os enfrentamentos do medo, dos medos, o confronto com as coisas que nos causam medo, a mudança de pensamento. Quem optar pelo remédio, o remédio. Quem optar pela terapia, a terapia. Então não vai ser como a origem não um fator só isolado, tem vários fatores que somados nos causa tudo isso. O equilíbrio e a cura também acredito que seja uma somatória de várias medidas que a gente precisa tomar para atingir o objetivo. Não é uma só, né? Porque por melhor que seja o remédio que a gente tome, por melhor que seja o terapeuta que a gente frequenta, se nós não tivermos a vontade, tivermos o impulso, o desejo e a força de querer, de fazer, nada vai mudar, nada vai alterar. Então, é nesse sentido que eu convido a vocês a estudarem, a reflexionarem, tirarem suas próprias conclusões, analisarem, observarem as possibilidades de cura,
as possibilidades de equilíbrio, todas, e tire as suas conclusões e escolha o que for melhor. Mas também observem as possíveis origens, onde começa isso, por que está acontecendo isso, as possibilidades que você vê nas pesquisas, nos estudos, coloque em você se aquilo pode ser o causador, se não for, descarte, parta para outra. É essa busca incessante, essa busca cotidiana, diária, né, que a gente deve buscar tanto para a origem como para a cura, né? O bom pesquisador, a pessoa que interessa realmente pelo equilíbrio e pela cura, ele vai buscar a origem, né, do mal, da doença, do distúrbio, e também vai buscar do outro lado como se safar, como curar disso. Aquela pessoa que fica bitolada numa coisa só, fazendo a mesma coisa durante anos e anos, sem buscar outras possibilidades, está afadado a ficar um bom período, né, molestado e com todas as sensações e de sabores que isso nos traz. Cabe a cada um escolher, cabe a cada um se envolver a cada vez mais, né, buscando principalmente a cura. Mas é bom também saber as possibilidades de onde pode estar vindo isso. A maioria das vezes é coisa nossa. E essa coisa da energia, observem, estudem. Tem muita coisa na internet já falando sobre isso. A energia dos ambientes, das pessoas, não é? Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês perdessem, né, um pouquinho de tempo. Porque se bem não vai fazer, mal também não vai. Conhecimento nunca é demais. E a gente precisa aprender a filtrar as coisas. Aquilo aqui encaixa em mim, essa situação não encaixa, essa aqui realmente eu sinto, é o que eu faço, essa aqui já não é. E é assim que a gente vai, né, mexer nesse quebra-cabeça até achar o local, onde é que realmente começa e onde deve terminar. Esse labirinto de sensações, de medos, de dores, de angústias, de tristezas, a gente deve buscar em nós antes de buscar fora, né? E buscar também o porquê, os porquês. O fato, só esse fato, gente, de a gente ficar pesquisando, buscando, o nosso psiquismo já entende que a gente está buscando alguma coisa, querendo curar, buscando alguma melhora. Contrapartida, quando a gente só fica macetando aquelas coisas de sintomas, de medos, de sensações, buscando nos grupos, buscando nas redes sociais, buscando as pessoas relatos dessas sensações, desses medos, de tudo isso que acontece, a gente só vai encharcando o nosso psiquismo de mais coisas negativas. Então precisamos alargar a nossa mente, o nosso pensamento para coisas positivas, para a busca da cura e do equilíbrio. Então é nesse sentido que eu gostaria que vocês observassem, pesquisassem tudo. Assim, eu faço assim, não estou falando para ninguém fazer, ninguém seguir meu caminho. Mas assim, eu ouço uma coisa, eu vou pesquisar. Se eu ver que aquilo lá encaixa em mim, cabe em mim, eu vou seguir. Se eu achar que não cabe, abandono e vou estudar outra coisa. Se a gente tiver, né, paciência de buscar, a gente acha aquilo que mais se adeque a gente, né? Então é nessa linha de raciocínio que eu quero que vocês se deitem, se debrucem, porque, volto a dizer, já falo isso várias vezes no blog, eu vou repetir aqui, também já falei em vários vídeos, quem não busca não consegue o equilíbrio, quem não tenta não consegue o equilíbrio. Isso é uma coisa assim, sem dúvida, né? Eu não tenho medo de errar quando eu falo isso. Agora, quem fica esperando alguma coisa acontecer
e fica o dia inteiro falando sintomas, né? Sem buscar uma. Eu conheço pessoas que não buscam uma alternativa de equilíbrio. Essa não vai conseguir. Vai passar a vida, né, buscando e sofrendo, né? Vai sobreviver, não vai viver, vai sobreviver sobre assim, o peso, né, a amargura dessa doença. Então, eu sugiro busca, estudo, tanto para as causas quanto para a cura. É essa a dica que eu queria dar. E sobre esse negócio das energias, é mais uma coisa que eu gostaria que vocês observassem, né? Só para finalizar, repetindo, só para finalizar, vou repetir o seguinte: por que que o outro, a presença de uma pessoa ou de um lugar me causa desequilíbrio? Onde está isso? Já pensaram? Por que umas pessoas me causam desequilíbrio e outras não? Por que alguns lugares me causam sensação e outros não? Por que a presença de pessoas específicas me deixam desequilibrado e outras não? Não é? Para a gente ver o quão abrangente é isso que nos atinge, tá bom? É só dar um alerta para instigar a pesquisa e o estudo e a autoobservação. Vou ficando por aqui. Até o próximo, se Deus quiser.